15, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Colocam um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximava da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Baixe um pouquinho sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Obrigado, Deus, porque podemos compartilhar a tua palavra, Senhor, com a tua igreja. Na tua instrumentalidade, Senhor, fala ao coração, fala ao espírito, Deus, da tua igreja. Derrama unção, Senhor, nesta hora. Que uma rema possa entrar no coração da tua igreja, Senhor. Que ninguém saia daqui vazio, que ninguém saia da mesma forma que entrou, mas que o Espírito Santo possa transformar essa palavra, meu Pai, ao coração dos teus servos. Em nome de Jesus, nós proibimos todo o roubo da palavra agora, toda ação contrária, demoníaca, ó Deus. Nós quebramos todo o poder de Satanás agora, em nome de Jesus, e declaramos, ó Deus, que esta igreja está coberta com os teus anjos, ó Deus. Que esta nave, Senhor, seja tomada pelos anjos, ó Deus, e derrama sobre nós o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica muito conhecida pelos irmãos. Lucas capítulo 15 é a galeria das coisas perdidas. Nós temos a moeda perdida, nós temos a ovelha perdida e nós temos o filho perdido. É interessante que Jesus conta parábolas para os seus discípulos para trazer uma verdade acerca do reino, acerca da graça, acerca da sua presença, da sua palavra. Quando nós olhamos para as parábolas que Jesus conta, ele ministra de uma certa forma ilustrativa, trazendo uma rema aos nossos corações. E eu confesso aos irmãos que esta palavra, esse texto de Lucas 15, eu fiz questão de ler todo o texto.
E se você tem uma Bíblia, deixa ela aberta aí para você navegar comigo nessa palavra. Eu fiz questão de ler todo o texto, porque esse texto traz algumas verdades. Não só a verdade do filho pródigo, porque talvez você já até pregou essa palavra numa célula, num grupo pequeno, ou até mesmo na igreja, para aquelas pessoas que estão desviadas, para aquelas pessoas que são afastadas de Deus, estão longe da casa do Pai, e precisa de uma palavra nova, fresca ao seu coração, para tomar uma atitude, para tomar uma decisão. Mas eu quero intitular essa palavra nessa noite da seguinte forma: Deus não nos fez para vivermos na roça, amém? Eu vou repetir: Deus não te fez para viver na roça. Repita comigo: Deus não me fez para viver na roça. Eu sei que algumas pessoas aqui talvez até trabalhem na roça, porque estamos no interior de São Paulo. Eu já trabalhei na roça, eu sei o que é isso. Mas eu quero trazer para o campo espiritual agora, amém, irmãos? Me entenda. Deus não nos fez para viver na roça. Se entrarmos no texto, nós vamos ver, acompanhem comigo aí. Havia uma família constituída, não é isso? Havia uma propriedade. Propriedade aí era a fazenda. A fazenda era a proteção que Deus tinha, que o pai tinha para com os filhos. A fazenda, a propriedade, vamos traduzir aqui, vamos parafrasear, é a igreja. Quer dizer, dentro dos limites da fazenda, dentro dos limites da palavra de Deus, Deus tem poder, o pai tinha um poder. Mas o filho mais moço, o caçula do pai, chegou para ele um dia e disse: pai, eu já vivi de tudo aqui na fazenda, já comi de tudo, já experimentei de tudo, eu tenho conforto aqui, eu conheço só os limites da fazenda. Eu tenho interesse, eu tenho curiosidade de conhecer outras coisas lá fora. E se o senhor não me levar mal, eu queria a minha parte da herança. Na cultura judaica, o pai pode dar herança ainda vivo. Numa cultura ocidental como a nossa, você não pode pedir a herança para o pai se ele ainda está vivo. Só reparte a herança, só reparte os haveres daquela família, só vai para o testamento quando quando os pais morrem, e os filhos então têm direito a isso. Mas na cultura judaica não, o filho podia pedir a herança se o pai tinha condições de repartir. E a Bíblia fala que o pai repartiu entre eles, mas um tomou posse, o filho mais moço toma posse do dinheiro. E ele pega o dinheiro, ele prepara a bolsa, prepara a sua mala, e ele vai embora, ele vai para longe da casa do pai, ele vai para longe do seio da família. Interessante que a família, a Bíblia fala que a família é o seio para compartilharmos os nossos segredos. É no meio da família que nós discutimos e nós falamos das nossas intimidades. Lógico que nós vivemos um mundo muito agitado, muito acelerado. Nós vivemos dentro de uma sociedade acelerada demais. Nós estamos a 300 quilômetros da capital de São Paulo, mas eu sei que não é diferente, porque a nossa vida é acelerada demais, porque temos cobranças na empresa, temos cobranças no emprego, nós temos resultados para apresentar, temos cobrança dentro de casa, temos cobrança em casa também, na igreja, temos várias cobranças, é da família, é do filho, é do esposo, é da esposa, é do chefe, é do patrão. Então tudo isso acelera demais a nossa vida. E não temos tempo talvez para sentar na mesa e compartilhar uma refeição com a família. Eu sou do tempo que, pelo menos aos domingos, era a regra de você sentar à mesa e junto com a família poder compartilhar o macarrão, o frango assado, a maionese, olhar nos olhos um do outro, conversar, como é que está a escola, como é que está isso, quais são os seus projetos. Mas hoje nós vivemos meio que no piloto automático. É possível pessoas da mesma família sentado à mesa, conversando via WhatsApp, via celular. É possível pessoas da mesma família, na mesma hora do almoço ou da janta, estar compartilhando a refeição em lugares diferentes da casa. Um sentado na soleira da porta, outro na mesa, outro no pé da escada do quarto, outro dentro do quarto fechado e outro na garagem. É possível isso. Talvez não aconteça aqui em Lençóis Paulistas, só de Butucatu para lá, mas é possível isso. Por quê? Porque os valores da família foram invertidos. A família tradicional, a família bíblica que Deus fala, o diabo está trabalhando para destruir isso. E nesses dias, mais forte ainda.
Então, este filho chega para o pai e diz assim: pai, eu preciso do meu dinheiro. E o pai dá a sua parte da herança, e ele então pega o seu dinheiro e vai viver uma vida dissoluta, uma vida longe do pai, uma vida irresponsável, diz o texto sagrado. Dissolutamente ele viveu a sua vida e gastou todo o seu dinheiro. Eu vejo que esse filho, ele queria viver a sua maior idade antes do tempo, ele queria gozar dos prazeres do mundo sem necessidade, mas assim ele foi, e assim ele desfrutou daquilo que não era permitido, mas ele desfrutou. Mas um dia o dinheiro acabou, e quando o dinheiro acaba, você perde os amigos, perde o relacionamento, você perde a amizade, você perde tudo. É interessante, quando você tem dinheiro, as pessoas te conhecem de longe. As pessoas conhecem pelo que nós temos e não pelo que nós somos. As pessoas te conhecem pelo que você tem e não pelo que você é. Se você comprou um carro zero, logo alguém vai te cumprimentar, logo alguém vai querer te dar um abraço, logo alguém vai falar para você: olha quem te viu e quem te vê. Mas se você não tem nada disso, não apresenta nada para essa sociedade, você é só mais um na estatística, então ninguém te conhece, você não é reconhecido. E o dinheiro desse rapaz acaba, e ele não tinha experiência, não tinha carteira assinada, não tinha experiência de trabalho, nunca tinha dado uma hora de serviço fora da fazenda, fora das vistas do pai. E agora o que eu vou fazer? Ele começa a procurar emprego, mas quando perguntavam para ele na entrevista o que ele sabia fazer, e ele não sabendo fazer nada, então alguém teve misericórdia dele e disse: a única coisa que eu posso te oferecer é que você pode cuidar dos porcos lá no chiqueiro, porque lugar de porcos é no chiqueiro. Saiu da casa do pai, saiu do seio da família, saiu da propriedade, da fazenda. O pai tinha empregados e foi morar no chiqueiro. E diz o texto, se você observar comigo no texto, que ele desejava comer a comida que os porcos comiam, não é isso? Desejava comer as bolotas do porco. Está aí no versículo 15. Ele desejava comer do alimento, né, que era colocado para os porcos, da lavagem que era colocada aos porcos. Interessante que o judeu não come nem a carne do porco, muito menos a comida que o porco come. Mas ele desejava comer essa comida. E o texto diz que ele começou a pensar: um rapaz sem experiência, desprezou estar na fazenda do pai, desprezou estar no lugar de proteção, desprezou estar na presença do pai, e agora ele se vê no meio do chiqueiro. Escute o que eu vou te dizer agora. A fazenda representa também a palavra de Deus. O pai está preso com a fazenda, está preso com a sua palavra. Deus não pode fazer nada fora da sua palavra, amém? E Ele tem compromisso com a sua palavra. Se a palavra de Deus diz, tem que cumprir na minha vida. Você pode cobrar de Deus o que diz a sua palavra, porque Ele está preso à sua palavra. Ele não faz nada fora da sua palavra. E é interessante que quando Deus se toma pela palavra, quando a palavra de Deus é exercitada na minha vida, a palavra muda o meu destino. A palavra de Deus tem essa funcionalidade de mudar o meu destino, de mudar a minha vida. Se a palavra de Deus não muda a minha vida, nada mais vai poder mudar a minha vida. A palavra de Deus tem essa finalidade de transformar a minha vida. Interessante que as consequências de viver longe da casa do pai foram drásticas para esse rapaz. Quando nós vivemos uma vida de pecados e transgressões, ou vivemos longe da casa do pai, nós vivemos uma vida de necessidade, uma vida de pobreza, uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida requenguela. Requenguela é um verbo que eu inventei, é do verbo requenguelar. Eu requenguelo, tu requenguelas, nós requenguelamos. O que é requenguela? Tudo que não presta. Quando nós estamos longe do pai, a nossa vida é deplorável, a vida é miserável, cheiramos a porcos, temos vontade de comer daquilo que os porcos comem. Os porcos desse texto representam o mundo. Nós temos vontade de comer algo diferente, mas não podemos comer, porque não temos condição. Por quê? Porque estamos longe da casa do pai. A situação é de humilhação, a situação é extrema, é de pobreza. Nós somos mais um na estatística quando estamos longe da casa do pai, porque jogamos fora o presente que o pai nos deu. E quando nós jogamos fora o presente que o pai nos deu, nós morremos. É a palavra. Desprezamos a palavra, morremos.
Desprezamos a palavra de Deus, não conseguimos sobreviver nesse mundo. Desprezar o chamado de Deus, desprezar o presente que Deus nos deu, nos leva para o inferno. Desprezar aquilo que Deus nos deu, não tem mais sabor à vida. Tem pessoas que não tem mais sabor na vida. Pode estar dentro da igreja, mas é aquela pessoa com cara de maracujá murcho, já viu? A pessoa está, ó céus, ó vida, ó azar. A pessoa está desanimada. Você olha para a pessoa, ela é o protótipo daquela pessoa que desconvence qualquer um. Não convence, ela desconvence. Ela trabalha com o poder da dissuasão, né? A pessoa, ela está na igreja, ela está ouvindo a mesma palavra que o outro está ouvindo, ela está participando da mesma música, do mesmo louvor, do mesmo culto, da mesma festa, mas ela está com aquela cara de paisagem, com aquela cara que eu não sei nem fazer a cara, mas... E agora de máscara está mais difícil, né? Saber qual é a feição, qual é a fisionomia do rosto da pessoa. Estamos mascarados agora. Mas tem gente que já está mascarada há muito tempo, antes da máscara. Alô? Tem pessoas mascaradas há muito tempo, irmãos. Você olha para a pessoa, você espera uma reação dela, porque a pessoa está na igreja. E pasmem vocês, são aquelas que nem saem da igreja, ela já está na igreja, todo culto, toda reunião, ela está presente, mas ela está longe da casa do Pai, ela está longe da presença de Deus, ela está longe da intimidade. A vida dela perdeu o sabor, perdeu o sal, perdeu a graça. A pessoa não vê graça em nada mais. Ah, tem um culto, glória a Deus, aleluia. Tem um louvor, oh, aleluia, que bênção. Oh, tem uma palavra aí, aleluia, glória a Deus. Ah, ficamos até as 3 da manhã fazendo vigília de oração, aleluia. Deus é fiel na minha vida, mas Ele não muda, nada muda na vida dele. Eu tenho uma notícia para você, tem pessoas que estão desse jeito, estão frequentando os cultos desse jeito, eles simplesmente participam de um clube, eles não participam da presença de Deus, eles não participam da ceia, eles não participam do louvor, eles não participam do altar, eles não participam dos segredos e dos mistérios da palavra de Deus. Então eles estão num clube. O caráter não mudou, por dentro não mudou nada, por fora é aquela cara, e por dentro pior ainda. O filho estava longe. Quando nós vamos para o chiqueiro, nós começamos a lembrar da comida que o pai serve na mesa. Tem pessoas que é perigoso Deus permitir você ir para o chiqueiro, para você lembrar que na casa do pai tem comida abundante. Aleluia. Eu não preciso ir para o chiqueiro, nem você também, mas é perigoso Deus permitir você ir até o chiqueiro, para que você possa lembrar que na casa do Pai tem comida de abundância em nome de Jesus. Então o filho estava ali no chiqueiro, ele não tinha mais o que fazer. E há um versículo, versículo 17, que é interessante, que houve um sexto sentido nesse rapaz. Caiu a ficha, no meu tempo era ficha, né? A Bíblia fala assim, caindo em si, ele lembrou que a casa do pai dele tinha coisas melhores. Aí no versículo 17 diz assim, caindo em si, ele disse para ele mesmo, quantos empregados do meu pai comem melhor do que eu? Quantos empregados do meu pai têm acesso à refeição boa, têm acesso ao queijo, têm acesso ao frango, têm acesso à picanha, têm acesso à comida, têm acesso ao prato, têm acesso à mesa, e eu aqui morrendo de fome? Não, eu vou falar com meu pai, eu vou trocar uma ideia com ele, eu preciso voltar. Diz a Bíblia que ele toma uma decisão. No reino de Deus, nós precisamos tomar algumas decisões. Decisão de não querer pecar mais, decisão de querer mudar, decisão de ter uma vida nova, decisão de não ser mais pobre, decisão de ser um servo de Deus que seja referência na sua empresa, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Eu preciso tomar uma decisão. Decisão para me arrepender do pecado, decisão para me converter de vez. Decisão.
A Bíblia fala que ele tomou uma decisão e ele pensou: quantos empregados comem e eu estou aqui passando fome, então é a hora de eu ir até lá, eu vou me alimentar, eu vou conversar com meu pai. Se meu pai me tratar como um dos empregados, se meu pai me tratar como um daqueles que come à mesa ou come mais distante da mesa, já está bom para mim, mas essa situação eu não vou ficar mais, eu não posso ficar dependendo das bolotas de porco. Eu vou voltar. Eu tomei uma decisão. E diz o texto que ele ensaiou um sermão: Pai, eu voltei, eu pequei contra o céu, contra ti, contra Deus. Permita-me que eu possa ser teu filho de novo. Meu pai não vai gostar desse sermão, eu vou mudar. Pai, eu errei, fui irresponsável, gastei todo o seu dinheiro, não tenho nada em troca. O que o senhor pode fazer por mim? Ele veio ensaiando o sermão, ele veio pensando o que ia falar para o pai, ele imaginou que poderia falar com o pai. Se nós não tomarmos uma decisão para ir para o secreto com o pai não vai liberar os prazeres da fazenda para mim e para você, amém? Se nós não acostumarmos com as delícias que o pai serve, eu sempre vou comer as bolotas de porco. Tem pessoas que vivem aonde? Numa situação de conforto, numa zona de conforto, se acostumou com a vida que leva, mas está bom assim. Tá bom assim. Pessoas que vivem na média, ela se acostumou com o que ela ganha, se acostumou com o que ela come, com a casa, com o carro que ela tem. Mas tá bom, pastor, tá uma bênção. Se acostumou com as situações difíceis da vida. Mas se você é um inconformado como eu sou, e como a Bíblia fala dos revoltados, dos inconformados, não, eu preciso melhorar, eu preciso ter uma visão de águia. Visão de águia é aquele que vê a 8 quilômetros, que a águia enxerga a 8 quilômetros. Eu disse 8 quilômetros, 8 quilômetros a águia consegue enxergar o salmão pulando dentro da água, e ela vai até lá. A águia tem uma visão melhor do que todo o reino animal. A águia consegue ver longe, a águia consegue ter uma visão fora do limite, fora do arraial do limite. E nós precisamos ter a visão da águia, a visão que voa longe, que vê longe, que enxerga longe, porque eu não posso mais se conformar com esse mundo, se conformar com essa situação. Tem crente que tem visão de urubu e não de águia. Veja que águia e urubu são animais diferentes, mas os dois voam no mesmo patamar. O urubu vê o peixe, vê o salmão, vê as frutas, vê as árvores, mas vai aonde? Na carniça. Não é assim? E a águia vê os frutos, vê as frutas, vê as árvores, vê também os peixes, vê a carniça. E a águia vai aonde? No salmão. Alô? Eu tenho certeza que você não comeu salmão hoje, comeu? Se você comeu, glória a Deus. Mas a semana toda você comeu salmão? O mês todo você comeu salmão? A águia come salmão todo dia. Visão de urubu é aquela visão que vê tudo estragado. Já viu isso? A pessoa não consegue ver nada de bom em você. Eu vou falar, presta atenção. Você comprou um carro zero novo, bonito, chegou na porta da igreja. Aí vem aquela pessoa com a visão de urubu. Olha, hein? Quem te viu, quem te vê, hein? Aleluia. Sabia que esse carro ele é importado e as peças dele são caras? Quem perguntou? Ele já até estudou o seu carro. Você sabia que o seguro desse carro é o olho da cara? Você não tem ideia. É um carro bom, é um carro ótimo, mas é um carro caro, hein? Que Deus te abençoe, macumbeiro do inferno, não é? É ou não é, irmãos? Ele está vendo a coisa, o carro está novo, coisa está nova, é o salmão que Deus te deu, mas ele está vendo a coisa estragada, ele já consegue ter uma visão estragada, é a visão de urubu. A visão de águia é outra. Olha um crente com a visão de águia. Você comprou um carro novo, aleluia, glória a Deus, meu irmão. Olha, se a unção chegou até a sua vida, quer dizer que Deus já vai me abençoar logo, logo também, está pertinho, e eu quero agarrar essa bênção na minha vida. Essa é a visão de águia. Visão de urubu, já começa a ver as coisas estragadas antes do tempo. O rapaz queria comer as bolotas do porco, e ele resolve voltar para casa. E quando ele está no caminho, voltando para casa, o pai, a Bíblia fala que o pai avistou ele de longe, avistou o filho de longe.
E diz o texto que foi o pai que correu em encontro do filho. Ele correu, fez 3 coisas: abraçou e o beijou. O pai estava esperando o filho há dias, talvez há meses, há anos. O texto não fala quanto tempo. É interessante que o filho voltou sujo, fedendo a porco, com as unhas pretas, com o cabelo desgrenhado, todo sujo, maltrapilho, fedendo. Mas o pai não se importou com isso. Diz o texto que o pai, na beira da cerca, na beira da fazenda, quando avistou o filho longe ainda, ele correu, mas desesperadamente, correu ao encontro do filho, abraçou o filho, beijou o filho e disse: glória a Deus, você voltou para a casa do pai. Irmão, sabe o que eu vejo aqui? Que o pai estava desesperado pelo filho, mas o pai podia ter colocado no outdoor da cidade, podia ter colocado panfletos, folhetos, dizendo assim: quem achar meu filho, haverá uma recompensa, porque o pai tinha poderes, o pai tinha dinheiro. Mas o pai não fez isso, por quê? Porque ele sabia que o filho saiu, mas um dia ia voltar. O pai tinha certeza que o filho ia voltar para casa, e os limites de atuação do pai, de autoridade, era na fazenda e não fora da fazenda. Deus só atua na palavra e não fora da palavra. Interessante, irmãos, que o pai dá um sinal. Olha que coisa curiosa, diz a Bíblia. Ele diz assim: depressa, não é isso? Está escrito aí no texto: depressa, tragam o novilho gordo, não é isso? Versículo 22. Tragam a melhor roupa, tragam um anel, tragam calçados, tragam o novilho. Vamos fazer uma festa para o meu filho. Hoje você faz uma festa em 15 minutos. Você colocou na rede social: estou fazendo uma festa aqui em casa, vocês estão convidados. Pode escrever. 15 minutos as pessoas estão lá, não é? Não é? Rapidinho. Você manda lá um WhatsApp ou um Instagram, não sei. Rapidinho as pessoas vêm para sua casa. Mas naquele tempo eu fico imaginando como é que o pai preparou uma festa tão rápida para esse filho. Porque para fazer uma festa naquele tempo você tinha que matar um animal, tinha que limpar o animal, tinha que assar o animal, tinha que preparar a música, tinha que parar o serviço, tinha que pôr as roupas de festa, preparar o vinho, preparar o bolo, preparar os pães. O pai tinha um código com os empregados. O dia que o filho foi embora, ele reuniu os empregados e falou assim: está vendo esse meu filho? Foi embora. Ele é um cabeça dura, ele é moço, ele é jovem, mas é o filho da minha intimidade, é o filho do meu coração. Ele foi embora, mas do mesmo jeito que ele saiu, ele vai voltar. E o dia que ele voltar, vocês empregados, prestem atenção. Eu vou dar um sinal lá na beira da cerca. E quando eu der o sinal, todo mundo que estiver trabalhando, o que você estiver fazendo, você vai parar na hora, para, e já prepara a festa rápida, porque eu quero fazer a festa no mesmo dia. E todos nós vamos nos alegrar com o retorno do meu filho. Estamos combinados? Todo mundo combinado? O pai já tinha acertado com os empregados. E diz a Bíblia que quando ele correu, abraçou e beijou o filho, eu não sei qual era o sinal, se ele soltou um rojão, se ele deu um grito, se ele tocou o chofar, o que ele fez eu não sei, mas algum sinal ele deu, e os empregados rapidamente pararam o que estavam fazendo, porque festa na casa do patrão, todo mundo quer participar, e eles então começaram a fazer a festa, organizar a festa. E aí o pai faz 5 coisas aqui, 5 atitudes que o pai faz, que eu acho que é importante ressaltar. Ele coloca roupas novas no filho. Roupa é a palavra, nós nos vestimos com a palavra. Roupa é decência, roupa é sacerdócio, é provisão. Ninguém se apresenta nu perante o rei, ninguém se apresenta nu diante do pai, ninguém se apresenta nu numa festa. Você vai para uma festa, você coloca a melhor roupa. Quem não tem vai alugar, quem não tem pega emprestado, mas você não vai de qualquer jeito para uma festa. Segunda atitude nobre que o pai faz, ele coloca um anel no dedo do filho. O anel é a aliança. Agora, meu filho, você tem uma aliança comigo, nunca mais você vai embora de casa. Agora você tem autoridade, você tem compromisso, tem realeza, tem poder de filho. Deus coloca uma aliança na minha mão. Deus quer fazer uma aliança com você. Deus está desesperado pelo seu retorno. Deus está desesperado por mim e por você, meu irmão. Terceira coisa que o pai faz aqui importante: calçou-lhe as sandálias aos pés. O que é calçar as sandálias? É resgate da escravidão. Só anda descalço quem é escravo.
o escravo que andava descalço. Então o pai olhou aquela situação do filho, arrancou aquela roupa suja, lavou aquele filho, deu um banho naquele filho e coloca a sandália nos pés. É conexão, é dignidade, é cobertura do pai. A quarta situação, a quarta coisa que o pai faz com o filho: mata um bezerro cevado, um bezerro gordo. O bezerro era preparado, desmamado da mãe e ficava separado para uma ocasião especial. E esse bezerro representa o suprimento, é o melhor do pai, é o presente, é a honra que o pai está dando para o filho. Deus está fazendo isso com a gente, amém? Nós estamos no ano de Shemitah, meu irmão. Você tem que prestar atenção nos códigos da Bíblia. No ano de Shemitah, Deus restitui as nossas vidas. No ano de Shemitah, Deus resgata você da escravidão. No ano de Shemitah, Deus quer colocar um anel de aliança no seu dedo. É o ano da bênção, é o ano da prosperidade. Quinto ato importante que o pai faz uma festa, uma grande festa, alegria, regozijo, banquete, celebração. Quando há restituição na casa do pai, todo mundo se alegra. Quando há restituição na casa do pai, até os empregados, aquele menorzinho entrou na festa, teve o direito de festejar. Mas o que me chama a atenção, irmãos, não é isso não. Agora eu quero começar a pregar, amém? Não mandei me chamar. Presta atenção. Enquanto isso, repita comigo, enquanto isso, vou até beber uma água agora. Enquanto isso, está no versículo 26, olha aí comigo. Enquanto isso, lá na sala da justiça, né? Enquanto isso, o filho mais velho estava onde? Onde estava o filho mais velho? Na roça. Porque campo aí não é campo de futebol, é? O que representa o campo aí? É roça. Tudo isso estava acontecendo. O filho foi embora de casa, o mais moço, gastou dinheiro, viveu uma vida irresponsável, torrou a grana, foi para o chiqueiro, comeu as bolotas do porco, voltou sujo, maltrapilho. O pai vestiu ele, restituiu ele. Ele ficou diferente, ficou mudado, teve uma aliança com o pai, entraram para uma festa, começaram a festejar. E enquanto isso, o irmão mais velho estava onde? Lá na roça. Eu vou chamar o irmão mais velho de Timóteo aqui, tá? Enquanto isso, Timóteo estava onde? Na roça. Fazendo o que na roça? Diz o texto, ele trabalhava, ele era um trabalhador. O irmão mais velho era um trabalhador, de sol a sol, de enxada a enxada, ele levantava e ia para a roça. E quem vai para a roça não vai meio-dia, não vai 10 da manhã, é 4:30 da manhã, meu irmão. Roça é cedo, 5 horas, 5 e pouquinho, você já tem que estar lá com a enxada, é ou não é? Roça é um serviço duro, serviço difícil. Você sai de manhã, o sol nem se pôs, você já está de pé. O galo nem cantou, o galo está pensando em cantar, você já está de pé para sair para a roça. Eu me lembro, quando eu ia para a roça com meu pai, minha mãe preparava um caldeirão assim, não é marmita, é um caldeirão, não é? Lembra do caldeirãozinho? É um caldeirãozinho, enrolava num pano, punha uma colher, porque não dá para comer com um garfo no caldeirão, tem que ser uma colher. Punha uma colher no meio, a colher servia até de trava, travava ali o caldeirão. Você pendurava ali o negócio, uma vareta, não sei o que, punha nas costas, a enxada, vamos para a roça. Eu fiquei pouco tempo na roça, irmãos, porque eu não tive estrutura para isso. Falei, Deus, me arranca daqui. Por isso que eu fui para a igreja logo cedo. Glória a Deus. Eu era magro quando eu fui para a igreja. O apóstolo Daniel também. Nós éramos magros. Hoje eu estou bem, mas eu era magro, irmãos, vocês não têm ideia. De perfil vocês não me viam. Só a orelha abanava assim. 4 e pouco da manhã, meu pai levantava, chovendo, com sol, com geada, com frio, não interessava, tinha que ir para a roça. E na roça tem um processo de trabalho, não tem processo? Roça tem processo, ninguém chega lá fazendo qualquer coisa, não. Eu me lembro que nós plantávamos feijão e milho. Então meu pai ia na frente, abrindo a cova, chamava de cova, não é isso? Corrija aí se eu estiver errado. Abria o buraquinho, eu ia atrás do meu pai jogando a semente. Tem um tanto de semente. Você não pode despejar a semente toda. Na verdade essa função era do meu irmão, mas meu irmão era meio preguiçoso, queria acabar o serviço logo. Ele jogava 2 quilos de semente no buraco e não pode, porque se eu jogasse toda a semente, acabava logo o serviço, o processo terminava cedo. E meu pai só descobriu um tempo depois
que não nascia, né? Que uma semente sufoca a outra, é lei da roça. Aí meu pai trocou o posto, agora era eu que ia jogando a semente. Então tem uma quantidade certa, jogava a semente e meu irmão vinha atrás empurrando. Então um abria o buraco, outro jogava a semente, o outro vinha. Era no passinho do Criador. Todo dia 10 da manhã o estômago estava nas costas. Aí você sentava debaixo de uma árvore, tentava esquentar aquele caldeirão em alguma chaleira de álcool, e você ia comer. E comia. 3 horas da tarde, 4 horas, você já estava de volta. O irmão do pródigo, Timóteo, lembra do Timóteo? Fazia isso todos os dias. Levantava de manhã e ia para a roça. Voltava para casa, levantava de manhã, ia para a roça. Ele vivia uma vida normal, uma vida de rotinas, uma vida religiosa. Ele vivia uma vida na média. Quantos de nós estamos vivendo na média? A média é aquela pessoa que não quer nada além, não quer nada mais além. Aliás, dos 95 milhões de brasileiros que têm um trabalho, um emprego formal, é a estatística que diz, não sou eu, 95 milhões de brasileiros têm algum tipo de emprego formal, seja ele autônomo, seja ele com a carteira assinada, seja ele, enfim, são 95 milhões de pessoas. 1% da classe trabalhadora desses 95 milhões pensam. 1% dos 95 milhões, nós estamos falando de mais ou menos 859, 860 mil pessoas para pensar. Olha que coisa curiosa, 95 milhões de brasileiros, uma renda média de salário de R$ 2.261, quase 2.300, a renda per capita familiar 1.439, e um salário muito baixo. Nós temos aí aproximadamente 6% da classe trabalhadora que ganha acima de R$ 5.000, tem uma graduação, tem um diploma. Então essa é a classe trabalhadora brasileira. Mas o que é curioso nessa estatística que eu estava lendo, que 1% pensa, 1% vive fora da zona de conforto. 1% pensa da seguinte forma: eu estou trabalhando aqui, eu estou empregado, mas eu quero mais, eu quero melhorar, então eu vou especializar a minha vida, eu vou fazer uma especialização, eu vou fazer um MBA, eu vou fazer outro idioma, eu vou escrever um livro, eu vou abrir meu próprio negócio, eu vou trabalhar. Ele pensa fora da média. Esse 1%, graças a Deus que nós temos 1% que pensam, é por isso que nós existimos, porque esse 1% consegue construir coisas que nós não construímos. Mas os outros 99% dos 95 milhões de brasileiros trabalhadores nesse Brasil, eles vivem na média, na rotina de sempre. Em São Paulo é assim: a pessoa pega o ônibus, pega o trem, pega o metrô, 2 horas até o trabalho, passa lá a sua leitura do cartão, do dedo, entra no seu expediente, almoça meio-dia, volta às 6 horas para casa, o mesmo trânsito, a mesma correria, chega em casa, toma o seu banho, assiste 3 novelas, assiste 12 programas, vai dormir 1 hora da manhã, aí no outro dia de manhã a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. É um loop. O irmão do pródigo, o Timóteo, vivia essa vida. Era uma vida normal, uma vida que não tinha novidades, uma vida sem expectativas, uma vida sem segredo, uma vida normal como qualquer trabalhador brasileiro que nós temos aqui no Brasil. Ele vivia no piloto automático, era o último a saber das coisas. Esse Timóteo, ele era 100% desligado, 100% em off, morava dentro da mesma casa, participava das mesmas coisas, comia na mesma mesa, mas não tinha intimidade com o pai. Pasmem vocês, irmãos, pode ser que eu esteja no mesmo culto, na mesma igreja, participando das mesmas coisas, mas eu não conheço o pai, eu não tenho intimidade com o pai. O mais moço tinha tanta intimidade com o pai, a ponto de pedir a parte da herança, a ponto de falar de um valor, de um dinheiro, e ele chega para o pai e pede a sua parte, e vai embora. Da mesma forma que ele vai embora, ele volta, ele retorna, e fala para o pai a mesma coisa, conta uma história, e o pai o recebe, o aceita. Por quê? Porque ele tinha intimidade. Quando nós temos intimidade, nós temos livre acesso à casa do pai. Mas o irmão do pródigo, Timóteo, ele não tinha essa intimidade. Interessante que a Bíblia fala que ele estava voltando, e quando ele estava voltando para sua casa, versículo 26, olha comigo. Quando ele estava se aproximando da casa, o que acontece? Ele ouviu a música e a dança. Imagina comigo aqui,
O Timóteo descendo a ladeira de casa e ele vê aquele movimento na frente da casa dele. Gente entrando, gente saindo, o globo girando, a festa comendo solto, René Matov, o Manaim, lá, as pessoas cantando, dançando, e ele ficou assustado. Era 4 da tarde, porque quem volta da roça é cedo ainda, é 4 da tarde, 5 da tarde, sei lá. E ele fala: o que está acontecendo na minha casa? Interessante que ele não vai até a casa para perguntar. Ele chama um dos empregados, diz o texto. Chamou um dos empregados e perguntou: o que está acontecendo na minha casa que eu não sei? Está aí no versículo 27. E um dos empregados que estava voltando com ele. Interessante que o empregado lá na roça já sabia do que estava acontecendo. Aliás, o empregado sabia porque o pai já tinha falado quando o filho foi embora. Lembra que eu disse? O empregado dizia assim: patrão, você não sabe o que está acontecendo na sua casa? Ô patrãozinho, eu vou te explicar o que está acontecendo na sua casa. Aquele seu irmão, lembra dele, o mais novo? Ele foi embora. Ah, eu sei, ele foi embora. Pegou a herança do meu pai e foi embora. E aí? Ele voltou. Ele voltou? Não brinca. Menino, ele voltou? Que negócio é esse? Mas ele voltou e está acontecendo uma festa. O seu pai resolveu fazer uma festa para ele. Resolveu dar uma festa. Aliás, ele já tinha nos avisado: isso não se preocupa não, patrão, me dá licença, patrãozinho, mas eu vou tomar banho e vou participar da festa, porque o seu pai já tinha dado o código que nós deveríamos participar da festa. Dá licença. E os empregados foram para a festa. E o filho mais velho, o Timóteo, a Bíblia fala que ele ficou indignado. Diz o texto, ele se encheu de ira. Está no versículo 29. Ele ficou endemoniado, porque indignado aí traduz como endemoniado. Ficou irado e ele disse assim: eu não vou entrar nessa festa, eu preciso falar com meu pai, eu preciso trocar uma ideia com ele. Chama meu pai aqui fora, que eu preciso conversar com ele. Irmãos, o pior cego não é aquele que não enxerga. O pior cego é aquele que tem a visão, mas não quer ver, não quer enxergar. Vem à igreja, ouve a palavra e o caráter não muda. Vem à igreja, ouve a palavra, mas não participa da mesa do Pai. Vem à igreja, ouve a palavra, mas não entra no secreto. Alô? Participa das coisas da igreja, participa das coisas do Pai, mas não tem intimidade com o Pai. Não adianta nada ter frequência na casa, ter frequência na igreja, na casa do Pai, e não ter intimidade com Ele. Adianta? Não adianta nada. Se pegar meu histórico de carteirinha de frequência, eu sou o número 1, tenho frequência em todos os cultos, mas não tenho intimidade com o Pai, nenhuma intimidade com o Pai. Adiantou alguma coisa? Não. Você não vai receber festa, só recebe festa quem tem intimidade com o Pai. Aleluia. Só recebe um novilho cevado quem tem intimidade com o Pai. As roupas são trocadas quando você tem intimidade com o Pai. O anel vem no seu dedo de aliança quando você tem intimidade com o Pai. Você não recebe alegria, você não fica alegre se você não tiver intimidade com o Pai. Esse rapaz preferiu ter intimidade com os empregados, mas não com o Pai. Veja que ele conversa com os empregados igual para igual, mas não tinha intimidade com o Pai. A intimidade do irmão mais velho, do Timóteo, era com os empregados. Ele não tinha intimidade com o Pai, ele tinha intimidade com outras pessoas. Tem pessoas que têm intimidade com todo mundo, conhece todo mundo da igreja, mas conhece até a vida dos avessos da outra pessoa, mas não conhece os caminhos, os segredos, os mistérios do Pai. Não me interessa o outro, não me interessa. De verdade, irmãos, não me interessa o próximo ali. Quem ele é, o que ele deixou de fazer, se ele está em pecado, se não está em pecado, se ele quer compartilhar, se não quer compartilhar, não. Me interessa, sabe o que? Eu focar na minha vida com Deus. Me interessa eu entrar no segredo com o Pai. Me interessa eu falar: Senhor, eu estou aqui, papai. Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir a sua voz. Fala aqui no meu ouvido, meu Deus. Eu quero gastar tempo com o Pai. Não me interessa. Deus não me criou para ir para a roça, meu irmão. Deus não te criou para ficar na roça. Ele não te pediu para ir para a roça. Ele só te pediu uma coisa: filho meu, dai-me o teu coração, dai-me a tua vida. Entra aqui no secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra lá na porta do seu quarto, fecha a porta e entra em intimidade com Ele. É o que diz a palavra do Senhor. Não te pediu para ir para a roça. Tem muita gente que está na roça sem Deus pedir. Tem muita gente que vai para o campo todo dia, vai para a labuta todo dia, mas Deus não pediu. Esse rapaz vivia dentro de casa,
mas não gastava tempo com o pai. Comia da mesma comida, mas estava desligado. Talvez estava no WhatsApp o tempo todo. Não sabia o que estava acontecendo. Ficou indignado. Ficou traumatizado. Não sabia os direitos que ele tinha. Interessante, não sabia nada. Não sabia os direitos porque não tinha lido. As letras pequenininhas do contrato, geralmente a gente não gosta de ler. É lá que estão os segredos. As letras pequenininhas desse texto, muita gente não gosta de ler. É aqui que está o segredo. Esse Timóteo não sabia os seus direitos. Ficou com inveja do pai. E ele chama o pai. Pediu para um dos empregados chamar o pai. O pai veio, chegou perto dele. A Bíblia fala que ele estava irritado. E o pai então insistiu com ele. Falou: filho, vamos deixar esse assunto para depois. O seu irmão estava perdido, foi achado. Estava morto e foi ressuscitado. Vamos nos alegrar, hoje é dia de festa. Eu imagino que o pai saiu até com um copo de vinho na mão, né? Com os negócios da festa na cabeça. E estava animado, estava no ritmo da festa. E o rapaz lá de fora estava como? Indignado, irado, endemoniado. A expressão do Timóteo está no versículo 30. Ele diz assim: olha só, pai, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu estou indignado. O seu filho, né, voltou. Eu vou te falar uma coisa. Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo, de sol a sol, de enxada a enxada, ao teu serviço, e nunca desobedeci uma ordem sua sequer. Mas vem esse teu filho, o bizuzu do papai, o caçulinha do papai, e o senhor resolve fazer uma festa para ele. O senhor nunca me deu um cabrito magro para eu fazer um churrasquinho com meus amigos. Mas esse teu filho chegou, esbanjou todo o seu dinheiro, gastou dinheiro com as prostitutas, com as meretrizes, fez o diabo a quatro lá fora, e agora ele volta. E o senhor resolve fazer uma festa para ele. Pai, eu estou indignado, eu estou com tanta raiva. Me segura, que se eu entrar na festa, eu vou querer pegar ele. Eu gosto da resposta do pai. O pai fala assim: ô filho, Timóteo, vem cá, deixa eu falar uma coisa. Tudo que é meu é teu, filho. Está aí no versículo 32, não é isso? Tudo que é meu é seu. O cabrito é meu, é seu também. A geladeira é minha, é sua também. A despensa também é sua. Os empregados também é seu. Tudo que é meu é seu. A fazenda é tua. Em outras palavras, o pai está dizendo assim: estava tudo aí. Você não tomou posse, você não pegou porque você não quis. Você não pegou porque você não leu os seus direitos. Você tem direito de filho. Você não é escravo, você não é empregado. Você viveu na condição de escravo e de empregado. Você se colocou nessa condição porque você quis se colocar. Você se colocou nessa condição de ir para a roça, de ficar na roça, de trabalhar de sol a sol, porque você quis. Eu nunca te pedi nada para você. Nunca pedi para você ir para a roça. Algumas vezes nós fazemos de tudo na casa de Deus. Alô? Você conhece essas pessoas? Faz de tudo. Ele é diácono, é pregador, ele é dirigente da célula, líder, ele canta na música, no louvor, toma conta dos adolescentes, dá aula na escola, ele trabalha fora, ele é pai de família, ele é avô, ele é avó, é tudo. As pessoas confundem que não é o muito fazer que você determina quem você é. Não, não é. Talvez nós fazemos muitas coisas, mas não temos nenhuma direção de Deus. Não adianta fazer tanto e não ter direção de Deus. O que vale, meu irmão e minha irmã, é a direção que Deus te deu. O pai está dizendo para ele assim: Timóteo, o filho mais velho, vou falar uma coisa para você. Tudo que é meu é seu.
você não fez, você não tomou posse, você não desfrutou dessas coisas porque você realmente não quis, você não desfrutou dessas coisas porque você não tomou posse, você não assumiu dentro de você, você preferiu estar junto com os empregados, preferiu dormir com os empregados, preferiu trocar ideias com os empregados, preferiu viver no meio dos empregados. Então é um problema seu, querido. Eu vou voltar para a festa. Renematov Manaim, lá lá lá, lá lá lá. E ele voltou para a festa. E o filho ficou lá fora com cara de quê? De maracujá, murcho. Ficou irritado, desanimado, não participou da festa. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O Pai já liberou o seu melhor para você. Ele já liberou tudo para você. Tudo. Você não tem ideia do que Ele já liberou para nós aqui nessa palavra. Aliás, quando eu comecei a descobrir o que Deus tem para minha vida nessa palavra, eu comecei a tomar posse. Quando eu comecei a descobrir que a palavra de Deus é o segredo do sucesso de todo homem, eu falei assim, eu preciso tomar posse. Quando eu comecei a mergulhar que os limites de Deus, eles estão concentrados na Bíblia, e Ele não pode agir fora dos limites, e tudo que Ele prometeu, Ele tem que cumprir. Eu comecei a tomar posse. Eu quero te convidar nessa noite a tomar posse dos direitos que você tem de filho. Você é filho. Você pode ser o filho mais moço, você pode ser o filho mais velho, você pode ser o filho abastardo, você pode ser qualquer tipo de filho, não tem problema. O pai está na beira da cerca da fazenda, olhando para ver se você vai voltar. E se você vai voltar, ele vai correr, vai te abraçar, vai te beijar, ele vai te restituir, porque ele precisa do filho da intimidade. Deus está desesperado para que você entre no quarto e entre na intimidade com Ele. Deus está aguardando que você entre no quarto e gaste tempo com Ele, aleluia. Não é estar na igreja todos os dias, não. Você precisa estar sim, está certo. É corpo, é igreja, é comunhão. Você tem seus compromissos na igreja. Eu não estou dizendo que você não tem que estar na igreja, mas eu estou dizendo que vale mais a pena é você gastar tempo com Deus. Aliás, Deus está te chamando para essa intimidade, a intimidade do secreto, a intimidade do interior, a intimidade do secreto com Deus, a intimidade entre você e o Pai. Não deixe passar batido isso. Não deixe passar desapercebido isso. Os empregados faz parte. Os empregados aqui representam os outros irmãos, os crentes que estão em nossa volta. Faz parte, é gostoso, nós temos essa comunhão, aleluia. Mas eu estou de olho na intimidade com o Pai. Eu estou de olho no segredo que o Pai tem para me revelar. Eu estou de olho de entrar, de estar, gastar tempo com o Pai. Esta é a nossa necessidade. Esse é o nosso foco. Deus não te chamou para viver na roça. Deus não te chamou para você estar na roça. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar.